Boa noite. Boa noite. Eu confesso que eu estou numa condição hoje aqui muito frágil, fisicamente e talvez até emocionalmente. Hoje eu tive um piripaque aí que eu não sei o que é ainda. Passei o dia inteiro de cama. Se não fosse o cuidado de Deus e a companhia da Isabela, eu provavelmente não poderia estar aqui. Então, obrigado, doutora Isabela Chaves Pinto. Obrigado pela sua companhia. E porque eu sei que nessa cumplicidade, nessa amizade que a gente tem, Deus tem me ensinado muito sobre o que é amor. Muito obrigado. Eu quero te convidar a abrir um texto que está lá no livro de Juízes, no capítulo 11. Versículo 1 em diante. Eu vou pedir perdão porque o texto que eu tinha preparado era outro, mas hoje à tarde, pairando entre a vida e a morte, eu acho que o Espírito Santo de Deus soprou outra coisa no meu coração, e é nisso que nós vamos andar. Juízes, capítulo 11, versículo 1, acompanhe aí na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu tablet. Vamos lá? Diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. Ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Versículo 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz voto ao Senhor que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. Amém? Jesus, muito obrigado pela tua presença rica aqui nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque eu sou tão frágil, pequeno. Nós todos que estamos aqui ajuntados em torno da tua palavra, então nós clamamos: Espírito Santo de Deus, o Senhor é o verdadeiro ensinador da palavra. O Senhor que abre o nosso coração, é o Senhor que pode quebrantar, é o Senhor que pode falar, curar, transformar. Nossas expectativas estão em Ti, Espírito Santo.
Abre o nosso coração para a Tua palavra, nos fragiliza, nos quebranta, de maneira que, por meio da história de Jefté, nós sejamos tanto consolados quanto confrontados, e que de qualquer maneira, Jesus, o Senhor, possa crescer em nós, e nós possamos crescer em Ti também. Amém. Era final da primavera quando os ovos começaram a brotar, e você já sabe da história. Alguns ovos deram patinhos lindos, graciosos, que seguiram a pata mãe ao longo da fazenda, mas um último ovo tardou em quebrar. E quando ele quebrou, saiu uma criatura horrenda dali de dentro. O patinho feio. O patinho feio, ele foi rejeitado pela sua família, foi rejeitado pelos animais da fazenda, ele se isola, e num momento de profunda crise, a pergunta toda do coração daquele patinho eram duas: quem eu sou e qual é o meu lugar no mundo? É interessante que quando você lê um pouco sobre Hans Christian Andersen, o cara que escreveu a fábula, que inclusive escreveu muitas outras, ele teve uma infância muito semelhante à do patinho feio. Ele cresceu mais rápido do que os seus colegas, e na escola era debochado porque era muito alto e desengonçado, muito magro, apegado aos livros, nada esportivo. E é interessante como ele consegue traduzir com muita exatidão, com muitos detalhes, todo o sentimento de rejeição dele próprio nessa figura, o patinho feio. Nós podemos entender um pouco da vida do Christian, porque todos nós, em algum momento, em algum bloco da nossa história, em alguma medida, nós sabemos o que é ser colocado de lado, o que é ser esquecido, o que é ser apunhalado pelas costas, o que é ser traído, o que é ser negado, o que é ser abandonado. Todos nós sabemos, como Hans, o que é se sentir à margem das coisas, o que é se sentir deslocado do mundo. É interessante que o sentimento, a realidade, a experiência da rejeição, ela acontece na vida de todos nós, mais cedo, na família, nos primeiros anos de convivência familiar, ou mais tarde, na juventude, quando um relacionamento se rompe, ou ainda mais tarde, quando você é demitido e é colocado à margem do mercado de trabalho. Todavia, todos nós ou passamos por ali, ou vamos passar por ali, por essa estrada que se chama rejeição. O livro de Juízes, ele é um livro muito peculiar. Ele conta o fim de uma era, o fim da primeira era de ouro de Israel. Israel havia permanecido cativo no Egito 400 anos, Deus enviou um homem, Moisés, houve um outro grande homem que o sucedeu na liderança desse povo, Josué, e ao longo de todo o livro de Josué, a liderança está centrada em Josué, e Josué é esse cara que puxa a nação para os pés do Senhor. Só que todavia, no livro de Juízes, um período aí coberto de 400 anos desde o início até o fim do livro, há uma descentralização do poder em Israel. O refrão que abre e fecha o livro diz assim: no tempo dos juízes não havia rei em Israel, não havia líder, cada um fazia o que achava melhor, cada um fazia aquilo que achava mais reto diante dos seus próprios olhos, e nesse tempo houve um período de profundo afastamento do Senhor. O livro de Juízes, ele registra 7 ciclos completos, inteiros, no qual o povo é abençoado por Deus, relaxa espiritualmente, se curva aos ídolos, Deus os entrega aos seus inimigos, eles sofrem, eles voltam-se para o Senhor os liberta, mas depois, quando eles estão em paz, eles voltam a se curvar aos ídolos. Durante 7 períodos, 7 ciclos, esse período se repete, esse vício se repete. E é justamente num desses momentos de profunda crise nacional que nós somos apresentados ao nosso herói, Jefté. A introdução da vida de Jefté está no capítulo 10º. Se você olhar aí no capítulo anterior, você vai descobrir que os israelitas estavam de novo se curvando aos ídolos. Então Deus veio e teve uma conversa muito séria com os caras de Israel e disse assim: olha, eu já estou cansado, eu não aguento mais. Agora eu vou aplicar um corretivo em vocês para trazer vocês de volta para mim, porque o coração de vocês nunca está comigo. Então é o seguinte: os amonitas vão ser o meu instrumento de correção sobre vocês.
Os amonitas invadiram, mataram, saquearam, violentaram, usaram e abusaram daquele povo, até o dia em que a história de Israel se cruza com a história de um cara, um homem. O texto diz assim: Jefté era um valente guerreiro, era valoroso. Quando ele saía para as guerras, quando ele saía para a batalha, ele era aquele cara temido, um tipo Aquiles, um tipo Rambo, um tipo Chuck Norris. Sabe aquela coisa? Todavia, e toda história boa sempre tem um mas, ele era um guerreiro valente, mas filho de uma prostituta. O que nós podemos entender é que, ou antes, ou durante o casamento, Gileade, esse homem, bom pai de família, casado, teve uma relação extraconjugal com uma prostituta. Essa prostituta ficou grávida e então Jefté nasceu. Só que chega um momento da vida de Jefté que, embora ele seja valoroso, seus irmãos dizem abertamente para ele numa reunião de família, dizem assim: olha Jefté, é melhor você ir embora, porque você é filho de uma prostituta e você não tem parte aqui conosco. Você não tem lugar nessa casa, não há lugar para você aqui, não há herança para você aqui, não há lugar no nosso clã para você. Se eu e você pudéssemos entender a cabeça do Oriente Próximo Antigo, no qual a família era absolutamente tudo, e não havia nada fora da família, no qual o clã representava segurança, inclusão, identidade, amor, afeto, respeito, então a expulsão de Jefté é simplesmente a desconstrução de tudo aquilo que ele era até então. Jefté foi morar em Tobi, lá outros homens sem família, talvez rejeitados também pelas suas famílias, se uniram a ele. E nesse período de profunda crise, nada sobrou na vida de Jefté. Creia-me, nada sobrou na vida de Jefté. Ele não tinha mais pai, ele não tinha irmãos, ele não tinha uma terra, ele não tinha uma família, ele não tinha um clã. Afinal de contas, quem era ele? Qual o lugar dele no mundo? A Universidade de Medicina de Michigan realizou uma pesquisa muito interessante recentemente e publicou os resultados num periódico, na área de medicina muito respeitado, aclamado mundialmente, que tenta comprovar a seguinte tese: quando eu e você passamos por uma experiência aguda de rejeição, quando nós sentimos que nós somos excluídos, abandonados, traídos, o cérebro libera uma série de substâncias analgésicas, semelhante a quando você dá uma topada com o dedo na cama de madrugada, aquela dor intensa, o seu cérebro libera algumas substâncias na tentativa de subtrair um pouco dessa dor. Ou seja, ser rejeitado realmente dói, é uma dor semelhante à dor física, é quando a gente fala assim: nossa, isso doeu, realmente doeu. E quais são as experiências de rejeição que nós acumulamos? Por exemplo, pode começar muito cedo. Você pode descobrir subitamente que seu pai esperava um filho e nasceu uma menina. Você pode descobrir que sua família já era uma família de muitos meninos, como a minha, 4 homens, e por o último filho, os pais esperavam uma menina. Todavia, pode acontecer depois, quando na infância você sofre bullying a infância inteira. Eu sofri muito bullying na minha infância porque eu tenho uma orelha mais aberta do que a outra. Não ri não, é triste. Me chamavam de Jumbo, o elefante que voa. Vê se pode uma coisa dessa. Eu nunca consegui assistir aquele maldito desenho por causa disso. A hora que começava o elefantinho voando, eu mudava de canal. É interessante, são coisas tão pequenas, mas que lá no fundo nós sabemos que essas coisas não são tão inofensivas assim. Ao longo da vida, essas experiências de rejeição vão se sobrepondo, e então eu descubro, por meio de convivência com outras famílias, com outras pessoas, que eu sou rejeitado profundamente, talvez pelo meu pai, talvez pela minha mãe, talvez pela família como um todo, estigmatizado como a ovelha negra,
Talvez eu seja muito rejeitado pelos meus amigos, porque eu sou diferente, eu sou mais alto, eu sou um pouquinho, eu tenho os ossos largos, eufemismo para, gostosura excessiva, Ou então eu penso diferente, eu ajo diferente, e logo eu sou colocado de lado. É engraçado, nós nunca reparamos nas pessoas que estão nos corners. Mas exatamente aqui agora, dentro dessa comunidade de fé, existem pessoas que estão nos corners. Existem pessoas que não têm as luzes sobre eles, que não têm dons tão impressionantes, que não cantam, que não tocam, e que agora estão lutando com o sentimento de não fazer parte de todos nós que estamos aqui. Pessoas que estão no corner. É interessante como na juventude a gente descobre especialmente o sentido da palavra rejeição, especialmente quando a gente se apaixona, especialmente quando a gente se entrega para alguém. Quando um relacionamento quebra, quando eu me sinto esfaqueado pelas costas, quando eu sou trocado por outra pessoa, ou trocado por qualquer outra coisa, eu descubro como é amarga a experiência existencial da rejeição. Porque a rejeição, ela em última instância, tenta esmigalhar tudo que você é e tem, e tenta bagunçar o seu mundo de uma tal maneira que lá no fundo, sem palavras, há um sentimento intenso de que não há um lugar no mundo para mim e para você. Não há lugar no mundo para mim e para você. Kant já disse que todo errante é assombrado por demônios, porque quem não tem uma casa é presa fácil dos demônios. Dos demônios no sentido do tormento, no sentido da agonia, da angústia, do medo, do desamparo, mas enfim, nós podemos concordar com ele, todos aqueles que não têm casa são presas fáceis dos demônios. Deus conhecia a história de Jefté e resolveu intervir nessa história. É interessante que na primeira camada de leitura há a rejeição de Jefté, mas se você ler esse texto, se você penetrar principalmente no capítulo 10, dos versículos 11 a 12, você vai descobrir que antes mesmo de Jefté, Deus era o grande rejeitado dessa história. Numa queixa, num abrir do coração, quase num desabafo muito interessante, nos versículos 10 e 11, aí do capítulo 10, Deus diz assim, versículo 11, o Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. É interessante, Deus sabe o que Jefté passa, porque Deus é também rejeitado. Deus, ele socorre a sua nação, e quando tudo está bem, eles metem o pé nas costas do Eterno, se voltam para outros deuses, e é muito compreensível que quando Deus resolve finalmente salvar esse povo, ele escolhe alguém como ele escolhe alguém como Jefté, um Deus rejeitado, escolhendo um homem rejeitado para levar a nação de volta para o Senhor. Note, que plano maravilhoso, que coisa tremenda saber que Deus estava ao mesmo tempo sarando o seu povo e sarando o coração de Jefté. Por quê? Porque os líderes vieram até ele e disseram: Jefté, se você vencer, você volta para casa. Mais do que isso, você volta para casa como o chefe do nosso clã. Deus estava comunicando ao coração de Jefté: Jefté, confia em mim, eu já tracei um caminho de volta para casa, para você e para mim. Eu vou voltar a ser o Deus do meu povo, e você vai voltar para a sua família, para a sua casa, para a sua parentela, para os seus irmãos. Dessa vez não vão te enxotar pela porta dos fundos, você vai entrar pela porta da frente. Eu, o Senhor, falei. Deus sempre tem um caminho para mim e para você. Deus sempre tem um plano. Eu gosto muito de um trecho da obra do C.S. Lewis, quando ele conta sobre a sua conversão. Ele fala assim: Deus agiu comigo como se estivesse jogando xadrez comigo, movimento a movimento. Eu era praticamente um ateísta, um agnóstico,
Mas Deus foi desferindo golpes tão incessantes e precisos, que uma hora eu me vi encurralado. Ele me colocou numa posição incabível no tabuleiro. Naquele dia, eu era o convertido mais triste da Nova Inglaterra. Ele fala sobre Deus como alguém que vai assim, andando ao seu redor, montando situações, colocando as peças no tabuleiro aqui e ali. E por que Deus faz assim ao traçar um plano de cura conosco? Porque tudo aquilo que dói a gente se afasta. Há um movimento reflexo, né? Você vai jogar bola, aí você machucou assim a perna, está voltando de uma lesão, aí você não faz tanto esforço com aquele músculo, porque há um instinto de autoproteção. Nós somos assim. Deus tenta nos curar, Deus tenta nos assentar na sua presença, colocar as nossas questões em debate, em conversa. Ele tenta, mas por vezes Deus tem que montar uma situação, um caminho de volta para casa. As situações vão andando ao nosso redor e de repente nós estamos encurralados pelo Eterno. Nós estamos num lugar onde há um desafio. Um desafio, por exemplo, de entrar de novo num relacionamento, sendo que você passou pelo último e quase não sobreviveu. Desafio de amar alguém de novo e de se entregar de novo. Mas você foi tão traído, tão machucado, tão despedaçado, que você tem medo. O desafio de perdoar alguém que machucou seu coração, que abandonou você, seu pai, sua mãe. O desafio de andar de novo com essa pessoa, de se colocar ali para ter relacionamento. Quem sabe o desafio de realmente abrir o seu coração para que Deus possa curá-lo e reparar o passado. Às vezes, nós temos uma relação muito doentia com o nosso passado. Nós sabemos que ele é duro, nós sabemos que ele é uma bola de ferro no nosso pé, mas ao mesmo tempo nós encaixotamos e não deixamos Deus acessar esses arquivos aí no nosso HD. A gente coloca dentro de uma pasta, zipa ela muito bem, coloca todos os craques possíveis e tenta impedir que o Espírito Eterno de Deus possa fazer qualquer coisa com relação ao nosso passado. Nós começamos a adoecer como vítimas. Cornelius Plantinga, num trecho do seu livro, ele fala assim: não existe nada pior do que uma vítima. Porque toda vez que uma vítima erra, ou ofende alguém, ou golpeia alguém, ou trai, ele vem com aquele discurso: ah, eu sou assim, porque um dia lá no passado, meu pai me traiu, me abandonou, minha mãe me colocou para fora de casa, minha namorada quebrou meu coração. É interessante, muitos de nós vestimos um avental de vítima. Deus tenta a todo custo nos arrancar dessa camisa de força, mas as nossas feridas são tão às vezes profundas, que nós temos medo de voltar para casa. Qual foi a resposta de Jefté? Quando Deus se moveu ao redor dele, quando Deus colocou as peças no tabuleiro, desferiu as jogadas, preparou o caminho, como é que Jefté reagiu? Eu quero te contar como ele reagiu. Ele reagiu assim. Ele recebeu a proposta de ser o combatente e de voltar para casa, mas Jefté não conhecia um Deus em quem ele podia confiar. Veja bem, o que é mais dilacerante nos primeiros versículos que nós lemos, é que quando os irmãos de Jefté decidem expulsá-lo de casa, o que é que o pai de Jefté fala? O que é que o pai de Jefté fala? Nada. Ele não protege o seu filho, ele não afirma a identidade do filho, ele não vem na reunião familiar, dá aquele tapa brusco na mesa e diz assim: ó, vamos parar com essa palhaçada, eu sou o pai dessa família, eu sou o chefe desse clã, esse cara é meu filho, o nome dele é Jefté, e ele vai ficar aqui, até o dia em que eu morrer, só vão arrancá-lo daqui por cima do meu cadáver. Você não vê nada disso. Ele teria autoridade paternal para fazer isso, mas não fez. Se calou, se omitiu, traiu a confiança do seu filho, traiu a confiança de Jefté. O que é que Jefté sabia a respeito de pais? Que eles se omitem,
que eles abandonam, que eles traem. O que é que Jefté sabia a respeito de Deus? Que ele se omite, que ele abandona, que ele trai. É por isso que Jefté tenta assegurar o favor do Eterno fazendo um voto. Se Jefté estivesse descansado no amor de Deus por ele, ele simplesmente saberia que Deus lhe daria a vitória, como fora com todos os outros juízes antes dele. Toda vez que Deus levantava um homem no livro de Juízes, nós vemos a expressão: e o Espírito do Eterno se apoderou dele, e então ele liderou o povo, e o povo venceu. Isso já tinha acontecido com Jefté, mas ele não conseguiu confiar em Deus, ele não conseguiu colocar o seu coração no lugar certo, ele não conseguiu depender exclusivamente da graça, ele não conseguiu. Ele teve que usar escoras, ele teve que usar muletas, ele teve que propor uma barganha com Deus e disse: Deus, eu faço um voto. Se o Senhor me der a vitória, a primeira pessoa que sair da minha casa, dançando ao meu encontro, eu vou sacrificá-lo, literalmente matá-lo, em um holocausto ao Senhor. O holocausto era um tipo de morte muito cruenta. A ovelha, ela era degolada, o seu sangue era aspergido, o seu corpo depois era picado em diversas partes e era depositado sobre uma pilha de lenha. Não sobrava nada do holocausto a não ser cinzas, e é isso que ele promete fazer. É lógico que Jefté está pensando que quem vai sair da sua casa ao seu encontro é a sua sogra. Ele já está pensando em resolver. Desculpa, amor, é piada, eu amo a minha sogra, eu amo mesmo, é sério. Agora, o texto diz assim: Jefté tinha uma filha, uma única filha. Quando ele vence, ele volta para casa, e quando ele chega em casa, a sua filha sai toda adornada com tamborins, entoando um cântico de vitória a Deus. E aqui, a vida de Jefté se mistura de um alto ponto de vitória, nesse inferno astral, de descer ao ponto mais trágico da narrativa. Por quê? Porque ele haveria, de consumar o seu voto. Não que Deus exigisse isso, mas eles estavam tão afastados daquele tempo no Senhor, que eles não sabiam que Deus não aceitava sacrifícios humanos. Jefté era tão ignorante, biblicamente falando, assim como toda a nação, que eles seguiam as práticas dos povos ao redor. Quando os deuses pediam um favor, muitas daquelas nações matavam o primogênito, matavam os seus próprios filhos para agradar a Deus. O sacrifício de humanos era comum. Jefté não sabia que aquilo não tinha nada a ver com Deus. Ele não, na cabeça dele, ele tinha feito o voto e haveria de cumpri-lo. E a narrativa termina num tom muito pessimista. Por quê? Porque Jefté, ele mata a sua filha, segundo nos dá a entender o texto, e ele corta o seu único vínculo de existência na terra depois dele. Não ter filhos é a maior maldição que pode acontecer a um homem no período antigo. Nós olhamos para Jefté, para toda essa tragédia, e pensamos: quanta dor, quanto sofrimento. Matar a sua própria filha. Mas veja bem, será que lá no fundo nós não somos exatamente assim? Como é difícil se deixar amar. Como é difícil se deixar amar. Primeiro por Deus e depois pelas pessoas. Como é difícil tirar essas armaduras que nós estamos vestindo há tanto tempo para nos proteger dos golpes e simplesmente deixar ser amado. Como é difícil abrir o coração, se entregar genuinamente para alguém. Como é difícil simplesmente descansar na graça de Deus. A gente vem, fala do Evangelho, mas ainda fica aquele sentimento lá no fundinho de que eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me ame. Verdade ou mentira? Verdade. Quando a gente pisa na bola, e a adolescência, a juventude tem tantos altos e baixos, tantos impulsos que a gente ainda não consegue dominar, quando a gente pisa na bola, o primeiro sentimento é de que Deus não me ama, não me quer, não gosta de mim, não tem interesse mais. Eu preciso o tempo todo manter um alto rendimento para que Deus me ame, e então eu transformo o eterno muito mais num patrão
do que num pai. Como é difícil se relacionar com Deus como um pai. Como um pai. Porque para Deus, se você caminha, você é filho. Mas se você não caminha e cai, se esfola todo, você é filho. Se você acerta, ok, muito bom, meu filho. Mas se você pisa na bola, ele diz assim, ok, meu filho, vamos caminhando junto. Como é difícil se deixar amar. Como é difícil abrir o coração, se expor. Como é difícil a gente simplesmente confiar nas palavras de afirmação que Deus nos dá. É interessante, a gente molda a nossa vida na tentativa desesperada de ser aceito. Ser aceito pela namorada, ser aceito pelo marido, de ser aceito pelos amigos. A gente tenta sempre ser o cara mais legal possível. A gente maqueia as faltas, a gente esconde as fraquezas, a gente mascara tudo que pode, porque se souberem quem eu realmente sou, é certo que vão me excluir, é certo que vão me ridicularizar, vão rir de mim, vão me menosprezar, vão me taxar, vão me perseguir até. E nós passamos a vida inteira trazendo essa neurose que é nossa para o nosso relacionamento com o Eterno. Porque nós passamos a vida inteira tentando se sentir amado por Deus, fazendo coisas, sendo bom, vindo ao culto. E tudo isso encobre do nosso coração uma verdade muito simples. Você já é esse cara. Aí nós falamos assim, poxa vida, Jefferson, lógico que eu não sou. Se você convivesse comigo e visse os pecados que eu tenho na minha vida, visse os pecados que eu tenho com inveja, com mentira, com materialismo, com pornografia, com traição, com roubo, se você soubesse quem eu realmente sou, você não diria que eu sou um filho amado por Deus. Que Deus não pode amar um cara como eu. Veja bem, Jesus não havia feito nenhum ato miraculoso ainda. Jesus não havia feito nenhum sermão público. Jesus não havia feito absolutamente nada que externasse a natureza divina dele. Mas um dia, quando Jesus desceu de Nazaré da Galileia, foi até o Jordão, se apresentou ao Batista, entrou na água, então o céu se rasgou diante dele. Sob a sua cabeça ergueu-se uma abóbada celeste e então uma voz do céu disse: esse cara aí é o meu filho amado. Eu tenho um prazer absurdo nesse cara. Eu amo ele pacas. Esse é o meu filho. Esse é o cara. O interessante é que quando Jesus se revelou como Filho de Deus, ele começou uma caminhada direcionada não para um lugar que fosse o colo do Pai, mas ele começou uma caminhada no rumo da cruz. Porque lá na cruz Deus fez uma jogada brilhante. Deus pegou a mim e a você, que deveríamos estar pregados na cruz, nós que um dia fomos inimigos de Deus, avessos ao Eterno, idólatras, pecadores, miseráveis no sentido mais profundo e universal da palavra. Pegou, tirou a mim e a você do madeiro. Pegou Jesus e pregou no madeiro. E por meio disso, o apóstolo Paulo nos diz assim: já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele diz mais: ora, Deus enviou ao nosso coração um espírito que clama, Abba, Pai. E não enviou um espírito de patrão, nem de escravidão. Não enviou ao nosso coração um espírito que clama, meu chefe, meu patrão, meu líder, mas enviou ao nosso coração um espírito que clama, Abba, Pai. Nenhum judeu chamava a Deus, tratava a Deus tão intimamente assim. Se você revirar todas as orações rabínicas,
do quarto ao primeiro século depois de Cristo, não há ninguém que escreva uma só linha chamando a Deus de Abba, palavra hebraica para pai, e Pater, palavra grega para pai. Mas Jesus, frequentemente nos evangelhos, ora, Abba, pai, papai. Quando ele morreu na cruz, ele legou a você, ele deu a você de graça um novo relacionamento com o Eterno. Um novo relacionamento com o Eterno, um relacionamento de pai e filho. Eu quero encerrar contando uma história. Há uma crônica do Lewis que se chama O Cavalo e Seu Menino. Ele conta a história de um menino que foi abandonado numa canoa e que um dia um pescador encontrou essa canoa e criou como se fosse seu filho, mas sem amor. Ele inicia uma jornada então pela vida e ele é encontrado por um cavalo falante de Nárnia. Ele roda o livro tal, e no final do livro há uma batalha. Ele está correndo para um lugar para avisar uma cidade que ela será atacada, mas no meio do caminho ele se perde no nevoeiro. Ele e o cavalo, que não era mais o seu cavalo falante, era um cavalo comum, tem muitos por aí. E então há um momento do livro que ele diz assim: naquele dia, no meio do nevoeiro, eu comecei a pensar em toda a minha vida. Comecei a pensar em como eu for encontrado num barco, sozinho, no meio da madrugada. Comecei a pensar como fui criado sem amor, truculentamente, sem nenhum carinho. Comecei a pensar que não há lugar mesmo no mundo para mim, porque todos estão bem protegidos, salvo dentro da cidade, mas eu estou aqui fora. E então o texto diz que Sacha começou a sentir uma pena enorme de si mesmo. Quando eu li isso pela primeira vez, eu pude dizer do fundo do meu coração que eu podia fazer as palavras de Sacha as minhas. Eu não tenho vergonha da minha história, mas eu também não quero ser refém dela. Naquele momento, Sacha diz que ele começou a sentir uma presença intimidadora ao lado dele. Ele teve muito medo e começou a pensar assim: deve ser alguma fera que daqui a alguns minutos vai me estraçalhar, vai me romper e finalmente essa vida terá fim. Mas como aquela presença andava ao lado dele e não o atacava, ele resolveu perguntar assim: quem é? E aquela voz disse: sou eu. E ele perguntou de novo: mas quem é você? E ele disse: sou eu. E no meio da noite ele pôde ver a imagem de um leão enorme, translumbrante, caminhando calidamente ao lado do seu cavalo. Sua respiração profunda, seu pelo macio, sua atitude imponente. E então ele começou a dizer para o leão: pode me matar, eu sou um desgraçado mesmo. Pode acabar com isso de uma vez. Eu não valho nada. Mas aquele leão disse: eu não pensaria assim. Aí Sacha começa a contar a sua história. Eu fui abandonado pelos meus pais numa canoa. Eu fui criado por um cara muito rude. Eu sofri perigos no deserto. Aí o leão começa a dizer assim: foi um leão que tomou você nos braços, colocou você na canoa e empurrou a canoa até a margem para que você fosse encontrado por um homem naquela noite. Aí ele disse assim: mas e quando eu passei perigos no deserto? Ele disse assim: foi um leão que te protegeu dos chacais e das bestas e salvou a sua vida. Eu quero te dizer que, independente da história que você tem, Deus sempre esteve lá. Deus sempre esteve lá. Aslan sempre esteve lá. O nosso Senhor Jesus sempre esteve lá. O que talvez nós
devamos fazer em resposta ao Evangelho da cruz de Cristo, deva ser abrir o nosso coração, para que você e eu possamos descobrir que eu e você não somos o patinho feio. O patinho feio, no final da fábula, ele descobre que ele não era um pato, mas que ele era um cisne. Quando ele encontra os seus, quando ele encontra uma comunidade, quando ele se sente amado, quando ele se sente parte de algo, quando ele descobre quem ele é, e toda a sua história é curada por causa daquilo. Eu quero te dizer o seguinte: independente do que você viveu até aqui, de quem te apunhalou pelas costas, quem te abandonou, quem te deixou lá, talvez para morrer, não importa. Deus estava lá, cuidando de você, andando ao seu lado. É por isso que você está aqui, vivo, muito vivo, exultante, para experimentar tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu gostaria que, eu não sei se isso está no protocolo, eu quero pedir ao Franklin licença. Eu queria que você, que quer entregar a sua vida definitivamente para Jesus, ou você que gostaria de novo de se realiançar com Jesus, que você venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Quero pedir aos líderes dessa comunidade que podem vir aqui também, por favor, para que vocês possam abraçar essas pessoas, orar com elas, clamar o Espírito Santo, para que esse Espírito possa encher as vidas e os corações delas. Vamos fazer assim?